Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é 5 coisas que atrapalham um artista iniciante. Quando o artista já está iniciado na pintura, ele tem orientações que o artista iniciante não tem. Ficou confuso quanto a essas diferenças e essas 5 coisas que atrapalham um iniciante? Eu vou contar cada uma delas na aula de hoje e mostrar a diferença de um iniciante e de um iniciado. Ficou curioso? Então você já sabe. Não saia daí! Existe uma grande diferença entre o artista iniciante e o artista iniciado. E é bom que isso fique bem claro. O artista iniciante nem sempre ele tem orientações. Ele trabalha por conta própria, ele assiste diversos vídeos gratuitos no YouTube, às vezes até frequenta um ateliê para ter alguns passo a passos e lá se distrair, não ser orientado, não estudar, se distrair. Eu tenho inúmeros casos de artistas que frequentam o ateliê por 5, 6, 7, 8, 9 e até uma década sem conseguir se libertar de um professor para evoluir, para pintar, para criar. Então ele é sempre um artista iniciante, ele não sai dessa condição. Não quer dizer que o tempo que ele leva faz ele evoluir. Ele, é claro, tem algumas pequenas coisas, algumas habilidades que vão melhorando pelo exercício de estar trabalhando com a tinta, de estar diluindo, enfim. Mas ele ainda é um iniciante. Já o iniciado é aquele artista que segue uma diretriz, que tem um estudo, que vai começar de exercícios mais simples, um pouco mais difíceis, que eu também não gosto de dizer difíceis, eu gosto de dizer mais divertidos. E os exercícios cada vez vão juntando o que foi se aprendendo aqui no princípio para colocar no próximo exercício, e o que aprendeu neste nível vai usar no próximo nível, e assim o artista vai passando de iniciado para um nível intermediário. E eu vou explicar um pouco mais o que vem a ser de nível intermediário, mas a priori eu acho que agora ficou um pouco mais claro o que é um artista iniciante e um artista iniciado. A aula de hoje é basicamente para ajudar o iniciante. Eu adoro ter artistas iniciantes, aqueles que estão loucos para começar a pintar, mas falta aquele empurrãozinho para iniciar, e toda a aula é esse empurrão que eu quero dar, que você inicie, você só tem a ganhar. Então vamos lá. Algumas coisas atrapalham e muito, são inúmeras coisas que atrapalham um artista iniciante. Eu listei 5 e vou explicar elas detalhadamente para que você se livre se alguma delas está te atrapalhando. E a primeira coisa que atrapalha e muito o artista iniciante é o desenho. A falta do desenho, pular o desenho, não sei porque cargas d'água, os professores decidem que o artista pode começar pintando. E isso faz com que ele crie vários bloqueios criativos. Porque se ele não esboça o que tem intenção de pintar, o que sua alma deseja transmitir ao mundo, ele vai ficar sempre refém de que alguém risque as telas para ele. E quando eu falo de aprender a desenhar, não quer dizer que vai fazer aquele trabalho minucioso, o brilho do brilho, o reflexo, o degradê, aquele desenho hiperrealista. Não, são as linhas.
para que você saiba como transportar de uma foto que você tirou para a sua tela, que você consiga retirar. Eu achei linda uma foto, mas a foto está cheia de postes lá na rua. Retira. Ah, eu achei lindo esse caminho aqui, eu queria colocar essa carroça que eu tirei uma foto. Você tem condições de acrescentar se você dominar a proporção. Porque muitas vezes eu já vi muitas carroças, cavalos, flores, vários objetos totalmente destoando do restante da composição. Casas que estão maiores do que prédios, casas que estão menores do que carros, enfim, porque saiu juntando uma miscelânea de coisas para fazer algo autoral, mas não tem o domínio dos fundamentos, não entende composição, não entende perspectiva, não entendem regras de alinhamento, não entende pontos focais, não entendem, deixa eu ver mais o que, regras dos terços. Isso são fundamentos que são estudados antes de pegar no pincel. E é por isso que quando se pula todo esse estudo aí, que não leva anos para entendê-los, não, talvez meses, você já domine essa parte do desenho para passar com segurança para a pintura. Esse foi o top 1 aí do que atrapalha o artista iniciante, mas tem o segundo que atrapalha demais o artista, que é a escolha da mídia. O que é mídia? Para quem é artista e iniciante, talvez não conheça esse termo. Mídia quer dizer a tinta. Eu vejo também muitos artistas recorrerem à tinta acrílica por achar que ela é mais barata, que ela é mais fácil de se utilizar, porque ela não tem odor, porque ela é diluída com água. Algumas afirmações estão corretas, mas não é isso que vai tornar a tinta acrílica melhor opção do que a óleo. Por que eu falo isso? Quando a gente vai aprender a dirigir, o instrutor sempre pede para que vá devagar, para ir sentindo o motor, para que escute, para que veja. Quando você vai correndo, não dá tempo de fazer muita coisa, que é o que acontece com a tinta acrílica. Ela é muito rápida. No estalar de dedos, ela seca e o artista começa a ficar muito chateado, achando que não tem talento, porque ele faz uma quantidade de tinta, pinta e logo seca, e para fazer aquela outra quantidade, para dar continuidade, não consegue chegar na mesma cor. Por quê? Por que será? Porque a tinta acrílica, quando seca, muda de cor. E aí, para chegar numa cor que na tela tem uma tonalidade, na paleta tem outra tonalidade, não é uma tarefa das mais fáceis. E aí, aquela tinta supostamente mais econômica começa a ser gasta em demasia, porque o artista tem medo que ela acabe e começa a fazer mais e mais tinta e termina jogando fora, porque ela também vai secar. Independente se você faça um pouquinho ou faça muito, ela termina secando na paleta e não dá tempo de fazer nada. A tinta óleo oferece um acabamento muito diferenciado com relação à tinta acrílica, porque ela tem uma elasticidade que a tinta acrílica não tem. A tinta acrílica, ela não é muito viscosa porque ela é feita com resinas. Já a tinta óleo é feita com vernizes, com óleos, que dá aquela esticadinha gostosa, aquela flexibilidade. Existem, tanto para a tinta acrílica quanto para a tinta óleo, os seus mídios. E eles que vão fazer toda a diferença para manusear e você se apaixonar tanto pela acrílica quanto pela óleo. Não escolher a acrílica porque não sabe dominar o time de secagem da tinta óleo. Existem várias formas de se acelerar
o processo da tinta a óleo sem comprometer em nada, eu falo nada, em nada o resultado. Eu não estou falando de secante de cobalto, porque aquilo ali foi o Satanás que inventou na cozinha do inferno. Aquilo ali faz um mal, é totalmente cancerígeno e se trabalha com aquele ambiente fechado e ali é um tic-tac, é uma bomba na garganta, no sistema respiratório do artista. Então tem outras formas de se acelerar esse processo secativo que não vai danificar a saúde do artista. Assim como também existem mídios que fazem a tinta acrílica secar bem mais lentamente. E aí você passeia com a tinta acrílica e passeia com a tinta a óleo, porque você tem uma orientação de como vai utilizar os mídios para dominá-la. E existe também uma terceira coisa que atrapalha demais o artista iniciante, que é o mídio. Falei que as mídias acrílica, óleo, guache precisam ser escolhidas de acordo com o temperamento do artista. Dominar as duas para decidir qual é a melhor, ou dominar as duas e utilizar as duas, que existe técnica para isso, que é a técnica mista. Mas vamos falar um pouco mais profundamente dos mídios, tá? Então, existe o secante para que a tinta a óleo consiga secar numa determinada etapa e você dá sequência ainda no mesmo dia. Existem alguns retardadores para a tinta acrílica que você começa a trabalhar tipo 1 da tarde e às vezes 5 da tarde e a tinta ainda está lá fresca na paleta. Não existe apenas um tipo de tinta acrílica, existem tinta acrílica para derramamento, que é a do pouring, existe a tinta acrílica acetinada, existe a tinta acrílica que é a mais conhecida, que é a vinílica, essa mais baratinha. Então elas têm diferenças de time, elas têm diferenças de utilização dos seus retardadores, assim como também quando você muda de marca com a tinta a óleo, você vai prestar bem atenção. Quando muda de marca, vai exigir uma diluição diferente. Não que você faça a preparação do mídio diferente, mas a quantidade que você coloca dentro da sua mistura é diferente. Porque, por exemplo, o branco da Lefran Bourjois é um branco muito grosso, muito denso, muito encorpado. E isso exige que você dilua bem mais esse branco do que um branco, por exemplo, da Winsor & Newton, que é extremamente ralo. Se você diluir, ele vira nada. O da Jowls & Jowls, ele já vem pronto para uso, ele nem precisa diluir. Então, se o artista não sabe essas diferenças, sai comprando vários brancos e dilui eles da mesma forma, o BO está garantido. Então, saber quando deve deixar a tinta secar, quando aproveitar a tinta que ela está mordendo. O que é mordendo? É quando você toca na tela e ela está pegajosa. Se fala nesse termo que a tinta está mordendo. Existe o secante de Courtrai, que é para acelerar esse processo da tinta ficar mordendo. E para que isso serve? Serve porque você não quer terminar aquela tela no mesmo dia, mas quer antecipar alguns processos que, quando você sobrepõe a uma tinta que ainda está fresca, outra tinta fresca, o que é que acontece? Satura, porque não dá tempo dela encorpar no tecido e isso não deixa ela ficar receptiva a mais tinta, ou seja, mordendo. E também existe o verniz Damar, que apesar do nome dizer verniz, ele também pode ser utilizado para acelerar o processo de secagem de uma tinta, para que ela seque, às vezes até mais rápido do que uma tinta acrílica. Exatamente. Quando você adiciona o verniz Damar à tinta a óleo, ela pode secar até mesmo
mais rápido do que a tinta acrílica. Eu falei isso bem pausadamente para que você veja que você não pode julgar nenhuma das duas. Precisa conhecer um pouquinho mais da vivência com as duas e saborear o melhor que cada uma delas pode te oferecer. E vamos conhecer a quarta coisa que atrapalha demais o artista iniciante, que é a cor pronta. Esse dos 5 eu acho que é o mais forte, é o que acontece demais na vida do artista iniciante, que é a compra das cores prontas. Não tem fim. Todos os meses as empresas de tintas vão colocar mais uma cor no mercado. Branco iridescente, branco não sei o que lá, azul hortênsia, azul do céu, azul cerúleo, azul ultramar, e não tem fim a quantidade de azuis, a quantidade de vermelhos, a quantidade de tons terrosos, a quantidade de amarelos é infinita. Toda hora estão se criando mais uma corzinha para introduzir no mercado, e o artista, eu acho que eu não estou pintando bem porque tá me faltando essa cor aí, e eu vou lá e compro e chega todo feliz em casa, comprei uma tinta nova e vou fazer, vou acontecer, e não acontece nada. É chato dizer isso, porque eu sei, é muito gostoso comprar material, eu adoro comprar material, mas a compra do material mais consciente, não achando que vai resolver um problema. O que acontece com a cor pronta é que para muitos artistas é um porto seguro de não fazer a cor errada. Acontece que, por exemplo, um verde inglês claro para se fazer uma árvore às 10 horas da manhã não serve para fazer uma árvore às 3 da tarde. A luz mudou completamente. Um verde Vessi que você utilizou para fazer a sombra dessa árvore às 10 da manhã não vai servir para você utilizar para fazer a sombra dessa mesma árvore às 3 da tarde. Esse verde no dia chuvoso, que você queira fazer um céu nublado, não vai servir porque as cores ficam envolvidas no cinza. E aí você veja que é um desperdício de ter uma tonelada de verdes se você não sabe em que horário vai aplicar um ou outro. Percebeu o que eu falei? Que se o artista não compreende a luz, o seu horário, não adianta ter cor pronta. Além de ficar extremamente artificial, é extremamente escravizante. Eu já vi, não é de hoje, eu estou 30 anos trabalhando com arte. Eu vejo os artistas chegando com maletas de rodinha de tintas, com mais de 100 tubos de tinta. E aí, quando chega na minha aula, que espera uma lista quilométrica das cores que eu vou precisar, eu digo, são 8 cores. E eles, eu acho que eu não entendi direito, professora. Quantas? 8 cores. São as cores que a gente utiliza para fazer todas as cores que a gente desejar, porque aquele verde, nós nem temos na nossa paleta o verde nas cores a óleo. Nós fazemos o nosso verde de acordo com a necessidade. Se está de tarde, se está na boquinha da noite, se está amanhecendo o dia, se está chuvoso, a gente vai tonalizar esse verde para que ele esteja em harmonia. Cor de pele é a cor mais fake que existe na Terra. Aquela cor de pele que, se for para pintar uma pele de boneca, tá perfeita. Mas se for para pintar uma pele de um ser humano, é horrendo, porque eu tenho tonalidades de amarelo e aquela cor é muito cor de rosa. Tem pessoas mais escuras que vão precisar de tons terrosos, aquela cor não vai chegar. É como maquiar uma negra
com uma maquiagem para pessoas branquelas. Não vai ficar bom. Cada um tem a sua paleta para cada horário e para cada intenção. Então, se a gente tem aquela orquestra ali que a gente sabe escurecer, clarear, aquecer, esfriar, você tem tudo nas mãos com poucas tintas. Então, essa quarta coisa que atrapalha os artistas, que é a compra demasiada de cores prontas, é um BO dos grandes para o iniciante, tanto economicamente como que não consegue atingir o objetivo de fazer a cor que queria. E vamos para o quinto e último que atrapalha o crescimento do artista iniciante, que é copiar. Copiar é tão bitolante, tão frustrante, porque eu acho que o sonho de todo artista, todo artista deseja ter um estilo, ter o seu próprio estilo. E aí, estilo já quer dizer uma coisa própria, natural. E quando está sendo copiado, volta aquela aula anterior que fala do plágio. A gente está tentando trazer a autoridade de alguém para nós. Estamos na contramão do nosso desejo. Quando eu falo que o estilo, ele é algo atingível quando você vai estudando, você vai praticando, vai se familiarizando com as mídias, com os mídios, com a preparação da tela, porque se você não prepara a tela, você tem um resultado diferente. E isso tudo vai modificando, chama de fatura. Fatura? O que é fatura, professora? Mais um termo para aprender? Sim. A fatura é a forma como aquele artista especificamente mistura sua tinta, suas quantidades, como ele começa, aquilo tudo ali fica impresso na tela como uma impressão digital. Tem artistas que trabalham com impasto. O que é isso também? É uma quantidade espessa de tinta na tela. É natural o artista utilizar muita tinta na tela. É a sua fatura. Assim como tem artistas que gostam da tinta bem esfregadinha, bem lisinha, para fazer o esfumato. E aí a tela tem que estar macia, fina, para que essa fatura chegue aonde ele deseja. Aí o artista não sabe disso, compra uma tela em promoção, uma tela extremamente grossa e tenta fazer o esfumato e, é claro, não vai dar certo. E aí ele se sente um incompetente, porque tenta copiar e não tem domínio técnico para chegar lá e começa a chamar essas cópias mal sucedidas de releituras, que não é isso. Uma cópia pode ser com o intuito de fazer um estudo, sim, ok, mas eu não quero pintar para que eu me torne um Monet, apesar de admirar demais o Monet, admirar demais o Caravaggio, o Rembrandt, o Vermeer, todos eles têm algo que eu gostaria de ter. As paisagens do Constable, eu acho maravilhoso aqueles empastos. Tento, na minha pintura, colocar aquele empasto que ele usa numa paisagem, por exemplo, utilizar nas minhas frutas. Porque eu sei qual a técnica utilizada para fazer aquilo. Eu sei que tela eu preciso ter para conseguir aquele efeito ali. E veja que eu não estou tentando copiar o Constable. Eu estou tentando construir a minha fatura, os meus gostos, as minhas intenções, as minhas experiências, o que eu planejo para a minha tela. E a cópia te rouba tudo isso. Você não vai conseguir ter uma identidade se você tenta fazer igual ao outro artista. E o que é que a gente pode fazer como iniciante
para não cair nessas 5 esparrelas que é natural. Eu falo, não acontece só com você. Muitos dos meus alunos que estão comigo há 2, 3 anos passaram exatamente por todos esses obstáculos até conseguir o rumo certo, que eu vou te dizer qual é. É a escola. É inevitável que o artista não cresça se ele tem uma boa orientação. Quando eu falo de fundamentos, vamos pensar em uma casa. Quando se pula o desenho, é como se eu estivesse comprando um porcelanato para colocar em uma parede que só tem tijolos. Ou os tijolos estão todos tortos, sem alinhamento. Ah, mas a tinta que eu compro vem lá de Paris, é uma tinta muito boa, mas a fundação da casa não é. O desenho é muito ruim. O desenho foi feito a partir de quadriculado, o desenho foi feito a partir de decalque. Você não domina, então fica aquela coisa, tem alguma coisa distorcida ali, mas você não percebe. E tenta colocar uma tinta de excelente qualidade numa casa que está prestes a ruir. É o que acontece. Essa metáfora eu acho que agora ficou um pouco claro de você fazer a base com mais capricho, cavar bem para fazer o alicerce, as linhas verticais não estarem inclinadas, os pontos de fuga se guiando para o lugar certo. Eu quero que minha estrada desça, você sabe como fazer. Eu quero que minha estrada suba, você sabe como fazer. Eu quero fazer curvas na minha estrada, você também consegue, porque tem os fundamentos que foram compreendidos no princípio de tudo, que é o calcanhar de Aquiles para muitos artistas que já estão nessa vida a pintar sem desenhar. O desenho faz toda essa diferença, faz todo esse estrago mesmo. E é por isso que eu dividi a minha escola por níveis. O primeiro nível é o Gris 1, onde a gente só vai trabalhar as linhas para fazer formas, para dar profundidade, para mostrar o que é uma linha, quando a linha deve ficar inclinada, quando a linha tem que estar realmente verticalizada, quando é que ela precisa fechar, quando é que ela precisa abrir. Tudo isso é estudado nessa fase do Gris 1. E logo que os artistas terminam esses exercícios, ele passa para a próxima fase, o próximo nível, que é o Gris 2. Qual a diferença? Vai pegar em tinta? Não, senhor. Nem se arrume que você não vai. Você vai começar agora a fazer claros, escuros, tons intermediários, dar volume. Eu consegui observar que o objeto está arredondado, que o movimento do tecido mostra realmente o que eu quero, intencionalmente, sem ter cor. Então, quando você percebe, com pouquíssimos recursos, que você só tem o escuro, médio e claro, dá para fazer milhares de possibilidades, entender como as formas funcionam dentro de um espaço. Aí sim, você vai estar preparado para começar no Chroma 1, que aí sim você trabalha com as tintas, teoria das cores, com aquelas 8 cores que eu falei, sabendo misturar, sabe o que é uma cor análoga, uma cor pastel, uma cor quente, uma cor fria, uma cor terrosa, um cinza cromático. É tudo isso que você vai aprender nesse princípio. Nada de fazer uma Mona Lisa, nem de fazer um cavalo, nada disso não está pronto. Vamos deixar você íntimo da tinta com esses primeiros exercícios. Fazer, por exemplo, um cubo e você saber fazer a parte clara, a parte média e a parte escura com todas as cores. Olha que felicidade! Com 8 cores fazer no mínimo 50 possibilidades. Eu 50 estou chutando muito baixo. Centenas de possibilidades com essas 8 míseras cores.
poucos pincéis também. E aí você vai avançando e passamos para fundamentos um pouco mais complexos ou divertido, como queira. No Chroma 2, trabalhando com umas misturas um pouco mais definidas para aquela temática ali, tá? E aí a gente avança para o Chroma 3, que aí sim a gente vai trabalhar as temáticas, natureza morta, paisagem, figurativo, floral. Começa a diversão ficar valendo a pena. Tudo aquilo que você estudou no princípio começa a ser usado no Chroma 3. É uma preparação, é uma escola. Não adianta te dar diversão no primeiro dia e você não saber como se divertir no parquinho. E só então que a gente avança para o nível intermediário, onde são outras técnicas, esfumato, impasto, underpaint. Não vou nem me alongar muito, porque é isso aí que você vai estudar quando estiver preparado nessas bases que são da nossa escola de iniciação à pintura através do desenho. Eu acho que agora, se você se enrolava com esse tipo de coisa, vai saber dosar melhor e fazer boas escolhas para avançar e deixar de ser um iniciante e passar a ser um iniciado. Começar a pintar não é uma tarefa muito fácil. Muitas vezes é solitária ou muitas vezes muito tumultuada por ter que ouvir pitacos de quem não entende de nada. E aí é muito frustrante ouvir uma pessoa que não sabe te orientar e aí você começa a achar que não tem talento. Na verdade, o que deve estar faltando é orientação para que você siga o seu desejo de ser realmente um artista com personalidade que vai chegar numa exposição, saber o que é que está vendo, poder opinar, fazer o seu trabalho, produzir e, é claro, expor também. Esse é o meu desejo, que os artistas se juntem para pintar, produzir e expor. Se você gostou dessa aula, deixa aqui, faz um comentário para que eu possa saber. Também deixa o seu like, compartilha com outros artistas que estão pensando, será que eu vou dar conta de ser um artista? Compartilha com ele. E não esquece também de deixar o sininho ativado para que todas as aulas você seja notificado. Foi muito bom, adorei a sua presença, um grande beijo e até a próxima aula.